Prazer, meu nome é Guilherme Joaquim. Eu Hoje eu tô com 30 anos, mas quando eu entrei no mosteiro, né, que é onde começou essa coisa de me interessar por arte, até me interessar pela própria igreja mesmo. É, Isso foi em 2014, eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tinha 18, por aí, né? E então assim, as coisas começam de uma forma um pouco grosseira, né? Porque eu era um grafiteiro. Eu tinha dreads, assim, eu mesmo fazia meus próprios dreads. Andava de skate na rua, é, é, dançava hip hop, era b-boy, que eles falam, né? Eu sei fazer aquelas coisas até hoje, né? Aí, então, depois de um tempo, no meio disso aí, eu sempre ficava naquilo, né, de tentar chegar em alguma coisa absoluto, assim. Tinha algo assim em mim, uma procura por não sei o quê. E, e aí eu vi que digamos, os sonhos que eu tinha, eu consegui realizar todos eles, né? Eu falei, eu queria tal coisa, eu queria fazer, eu consegui fazer as coisas que eu queria. É, e nada, né? Então, depois de algum tempo, com 18 anos já, aí eu comecei essa vida aí de grafite, estava com 15, 16 anos, então lá com 18 anos eu conheci um monge e esse monge, ele me indicou um mosteiro, que é o Mosteiro Trapista. Então, eu fui para esse mosteiro, claro, depois, antes disso eu passei por um processo de conversão muito importante, assim, cortei o cabelo e tal, mudei, mudei de vida bastante, né? Larguei muita coisa, perdi um monte de amigo. E aí fui atrás do mosteiro. Chegando lá, né, pela beleza do lugar, pela quietude que que tem no mosteiro, tudo aquilo me atraiu bastante. Depois eu quis voltar lá, procurei o processo de ingresso do mosteiro, fiz até o final e ingressei no mosteiro. Depois disso, lá teve um irmão que viu os meus cadernos de grafite e falou: Olha, eu nem sei por que eu levei os cadernos comigo, porque não precisava. Mas ele falou: Olha, isso aqui, eu acho que você vai conseguir aprender uma coisa interessante aqui. Aí eu falei: O quê? Aí ele falou: A caligrafia. Aí me mostrou um manual de Margaret Chaper, que é uma calígrafa norte-americana ou inglesa, não sei. É, e aí eu fiz o livrinho lá, um livro em inglês e tal. Só tinha itálico, letra gótica, celta, que eu acho que era uncial, e uma outra lá que eu não lembro, que eu acho que era handbook, que é uma letra igual o pauzinhos, essa letra de pauzinhos assim, né? Chama de handbook, essas que são assim, bem, bem simples. É, então, fiz esse livro e aí me interessei mais. Eu falei, quero aprender mais, gostei disso aqui. Porque eu não conseguia ficar sem fazer alguma coisa, porque grafite eu fazia direto, né? E aí fui me interessando mais por caligrafia. O abade do mosteiro gostou que eu estava aprendendo e comprou material, livros e tudo mais, para eu continuar aprendendo caligrafia. A biblioteca do mosteiro, ela é imensa. Eu não sei medir assim metro por tantos metros. Eu acho que eu vou errar se eu fizer isso. Mas mais ou menos 20 metros por 10 metros de largura, assim, com estante de livro até o teto, mais de 30 estantes, sei lá. É, eu acho que o mosteiro deve ter uns 80 mil livros, umas coisas assim. É muito livro. E tem um livro que foi escrito à mão, numa sessão de livro especial lá, maneiro. Tem cópia da
época da Revolução Francesa, umas coisas assim, bem legal. E muito livro de arte. Então, eu ficava procurando coisas de caligrafia em livro de arte. E era um pouco difícil achar. Até que eu achei um manual não, um livro muito bom daquela Taschen, que é uma editora que faz um monte de, como um catálogo de obra de arte, né? E tinha um sobre iluminura e algumas coisas. Aí eu fiquei vendo isso e copiava várias obras que estavam ali naquele livro. Outra coisa também em relação à arte que foi bem importante foi a música, porque no mosteiro canta gregoriano, né? E o modo gregoriano do trapista é um modo, não sei dizer exatamente, é um pouco mais simples em algumas coisas, em outras coisas ele é mais melismático, que o melisma são aqueles tipo, fica, por exemplo, a Salve Rainha dos trapistas, que é só os trapistas cantam a Salve Rainha daquele jeito, né? A Salve Regina é bem bonita. O final é maravilhoso. Então, isso de aprender música e cantar também, né? Aprender a ler a partitura em gregoriano ou a normal e cantar abria novos horizontes de minha adolescência eu ouvia Rush, essas bandas assim, rock e tal. A Rush é até maneiro, né? Mas várias bandas de rock, outra música. Enfim, às vezes eu escutava muito jazz, porque meu irmão mais velho, ele toca contrabaixo, então ele ouvia alguns artistas que eu pegava para escutar também, né? Joe Contrani, Miles Davis, esses assim. E aí o que acontece? No domingo, todo dia no mosteiro, na hora do almoço, enquanto as pessoas comem, é lido um livro. Porque você está em silêncio, está comendo. Então, por exemplo, o almoço de hoje leu um pedaço do Evangelho e um capítulo do livro de Santa Teresa. E aí, no dia seguinte, continua aquele versículo do Evangelho, só um pouquinho ali, uns 2 versículos, e mais outro capítulo do livro de Santa Teresa. O que der para ler em 15 minutos, né, que é o tempo que eles têm para comer ali. 15 minutos para almoço, depois geral lava a louça junto e sai. Então, enquanto estão comendo, estão ouvindo. Isso está na regra de São Bento, né? Para que enquanto o corpo se alimente, tenha também um alimento espiritual. Aí é o seguinte, no domingo não tinha livro. No domingo era uma música clássica. O abade do mosteiro, grande amante da música clássica, o Dom Bernardo. Aí botava lá Mozart, Beethoven, Mendelssohn, tal. E aí ia colocando. No início era, para mim assim, era um pouco esquisito, né? Eu não entendia nada. Mas depois quando as músicas começaram a se repetir, aí eu, poxa, essa aqui é legal, tocou de novo. Oh, esse violino, essa parte aqui eu gostei. E aí, aos pouquinhos, eu fui me interessando. Até que um dia tocou pai, não vou lembrar o número da música, tem um númerozinho, acho que é 543 do Bach, né? Acho que é The Great, um prelúdio, fuga dele, muito bonito. E aí eu falei, poxa, esse instrumento é ótimo, o som do órgão. E aí depois eu fui lá na sala onde ficam os CDs, escutei esse CD todo, podia escutar um CD por semana se você quisesse ouvir música. Era o limite. Então, depois eu fui escutando outras coisas, como as obras de Buxtehude, de órgão ou concertos. Fui escutando muita coisa. Então,
a, a coisa da música clássica ajudou, assim, ajudou bastante porque criou um ouvido, assim, né? Bom, e eu via que aquilo ali me fazia muito bem, assim, falei, cara, isso me faz muito bem. E, e tanto na igreja também, com o som do coro monástico, é, ajuda também a pessoa gravar os salmos por eles serem cantados, né? Os padres do deserto, antigamente, mudaram. Os monges, eles só recitavam os salmos, né? Então, por exemplo, de noite ele ia cantar lá: quem habita ao abrigo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, e tal. O cara ia cantando todo o salmo, recitando todo o salmo. Depois, os padres do deserto viram que era melhor cantar eles, né? E então os monges criaram um modo de cantar salmo e conforme eles iam cantando era mais fácil de memorizar. E na época era difícil copiar as coisas, né? Aí voltando para a caligrafia. Essa coisa de copiar, antigamente, só se copiava coisa muito importante. Então, geralmente eram coisa religiosa e obras que as pessoas queriam que não o tempo passasse e elas continuassem, né? Então, obras de alguns filósofos e, e também vários cálculos de astronomia, né? Tem bastante coisa em caligrafia, assim. É, por exemplo, o Júpiter tem tal forma de caminhar no céu, Marte e tal, que é mais rápido e tal, e Mercúrio. Tipo, tinha anotações, tem anotações antiquíssimas desse tipo de estudo. Então, assim, a caligrafia antigamente era só para coisa de muita importância. E para você conseguir escrever aquilo, não era fácil, porque o pergaminho ele é de origem animal. A tinta pode ser animal e vegetal ou só vegetal. Por exemplo, tem uma tinta muito boa, chama Okigal, né? É ferrogálica. Esse, acho que o nome inteiro é isso aqui, ó. Iron Okigal. Sulfato de ferro com um nozinho, uma bolinha que dá no carvalho, que é um negocinho assim, uma bolinha, que não é aquela nozinha bonitinha da Era do Gelo, que o bichinho é uma outra feia, assim, que é igual uma bola de gude, que os insetos fazem casinha dentro dela. E igual eu não lembro o que é. Mas o principal da receita é isso aqui. Só com isso aqui já consegue resolver. Então, é pó de ferro, basicamente, com o pó desse material, com espessante. E, e aí vira uma tinta, que essa tinta, ela reage com colágeno e ela vai fazer o pergaminho enferrujar aonde foi escrito. Então, isso cria documentos permanentes, sem antifraude. Porque no pergaminho, se você raspar, ó, você vai lá, né? Tem um A aqui, eu boto lá o B. Se o cara me deu 50 mil, eu raspo, boto que ele me deu 5 milhões. Então isso acontecia. Com o uso da tinta ferrogálica, não. Porque é como se passasse fogo em cima do pergaminho. Então a galera era muito inteligente para descobrir um negócio desse. Porque existem histórias de outras tinturas, tem uma que sai de um besouro, tem uma que é um mineral azul que ele precisa ser esmagado bastante e depois misturado com algum espessante. Espessante é como se fosse uma clara de ovo ali, para poder fazer aquela tinta ficar, aquele pozinho misturando com esse líquido virar tinta. Então assim, quando
se tinham produções de qualquer material de caligrafia, geralmente é assim, ó. Então eu vou precisar desenhar agora. Geralmente é assim. Tem o escriba, o monge calígrafo lá, vamos botar aqui, é esse. O escriba está aqui. Ele vai copiar só o texto, né? E tem o cara que faz a iluminura, que eu vou deixar aqui IL. O do cortume, que é o que vai conseguir a pele da cabra. E também tem, por fim, os encadernadores, que são os que vão fazer aquilo ali virar um livro. Tinha mosteiro que tinha tudo isso aí, ó, né? Que é como fosse assim, 5 estrelas, né? Se você tem... E ainda mais para extrair, nem coloquei aqui, mas tem várias outras etapas de a pessoa para conseguir a matéria-prima da tinta, né? Então, digamos que o escriba já tem. Então, o cara escrevia o texto, o cortume, manda a pele de cabra pro escriba, que corta a pele e escreve, manda pro que faz a iluminura. Aí ele ficava lá um tempão fazendo iluminura, depois ia para a encadernação, e aí depois você tem lá o livro. Pô, um processo todo desse, uma encomenda que durava às vezes, sei lá, 20 anos para ficar pronto, 10 anos, dependendo do livro. O valor de uma Bíblia no século XII é como se fosse 3 carros, sei lá, não sei como dizer assim, 2 Porsche, não sei. É muito caro e nem todo mundo tinha acesso. Então, às vezes, uma vila inteira comprava uma Bíblia para as pessoas lerem junto. Ou a pessoa ia copiando da maneira que podia, ou gravava de memória. Isso porque no século XII, 11, 12, estava mais fácil conseguir Bíblia, né? Porque antes era um pouco mais difícil. Então, esse aqui era o processo normal daquela época. Então, tudo isso aqui, né, falando de arte, né, tudo isso aqui é uma arte. Para o cara conseguir pegar um animal, tirar o pelo do animal, fazer um processo de lavagem, que é uma coisa fedorenta, bem complicada, para conseguir tirar o couro e deixar ele pronto para escrever, ele já tem uma habilidade muito importante, né? O escriba também. Nem todo mundo escrevia e nem todo mundo escrevia bem como o calígrafo. Outra grande habilidade. O da iluminura nem se fala. Ainda tinha um detalhe que nos mosteiros cistercienses o pessoal da iluminura só podia usar 3 cores. Que era, acho que era magenta, verde e o azul o preto, que é o preto que vai escrever, né? Para poder não gastar muito dinheiro do mosteiro, né? Porque para conseguir tinta era caro. Tanto que eu falei também na entrevista que a roupa dos cistercienses, dos monges cistercienses, é branca porque eles não tingiam, não pagavam para tingir a roupa igual os beneditinos, que a roupa é preta. Era preta, tinha que mandar pintar a roupa. E aí depois a outra habilidade mais refinada, que é a encadernação, né? Que os encadernadores são pessoas muito, muito respeitadas até hoje, né? Até hoje, um cara que faz encadernação, pelo menos dos poucos calígrafos que eu conheço, a gente respeita muito bem eles, assim, a gente considera demais essa habilidade do cara. O Renan que veio aqui, lembra o Renan Larentes? Ele sabe encadernação. E muito bem, e muito bem. Ele consegue fazer um livro igual esse aí, ó, na mão. Então, isso aqui é um pouco do processo de fabricação de uma caligrafia. Hoje em dia, mais fácil. Você vai no telefone, pede tudo
e chega na sua casa. Mas isso de existir uma dificuldade quando você ou vai conseguir o material ou vai fazer um trabalho, isso era uma marca registrada dos artistas, é até hoje, mas era mais comum no passado. Então, por exemplo, o cara vai ficar batendo martelo vários anos com a equipe dele lá, porque geralmente esses caras não trabalhavam sozinhos. Bernini e Michelangelo eram grandes equipes, né? Que iam fazer. Mas para a pessoa pensar aquilo ali e para poder chegar, fazer aquela obra até o final, aí tem que ter bastante resiliência, assim, tem que ter bastante firmeza, fortaleza mesmo, para chegar até o final daquele trabalho. Outra coisa era a religiosidade das pessoas no passado em relação à arte sacra. A sensação de Deus estar me vendo era muito, muito, muito mais presente na Idade Média do que hoje. Então, os caras tinham, lá no topo da igreja, você vai fazer um São Tomé com a mão para cima e uma para baixo e uma Bíblia na mão, sei lá o quê. O cara ia, não, fazia embaixo, né? Não sei como é que ele subiu aquilo ou fazia lá em cima, e tinha que botar lá não sei aonde, e ficava perfeito. Tá? Tem que ser perfeito, bonitinho. Parece que se você chegasse pertinho, você olhava ele, tá cada detalhe lá do olhinho dele. Tudo. Mesmo que, mas ninguém vai ver de perto. Hoje em dia o pensamento é um pouco assim, né? Mas era um senso muito forte de que aquilo ali é para Deus, né? Tinham, às vezes, trabalhos que quando os mosteiros não tinham calígrafos, eles pediam para outros lugares fazer, terceirizado. Não dava muito certo, porque às vezes as pessoas seculares estragavam os desenhos. No meio do manuscrito, eles colocavam não sei, o diabo enfiando a faca no anjo. Entendeu? Botavam uma coisa, ou então ele chegava no final e escrevia: eu tô cheio de dores que eu fiquei copiando isso aqui e tal. Botava uma reclamação no fim do manuscrito. Isso acontecia, é um fato engraçado, né? Mas acontecia também. Porque tinha, até igual hoje, né? Tinha gente que não gostava da igreja e tudo mais. Então isso necessitava e necessita treinar bastante a paciência das pessoas. Era algo natural para uma arte e para desenvolvimento de qualquer habilidade. Hoje, o problema é o que? Houve uma separação, né, de fazer, porque a arte ela precisa ter duas coisas junto. Ela precisa ser por exemplo, uma cadeira. Ela tem que ser funcional, né? Você vai sentar na cadeira. E ela tem que ser bela. Isso aqui eu acho que está na Suma Teológica, está em algum lugar isso aqui. Mas faz muito sentido, porque algo ser funcional e belo ao mesmo tempo. Não pode ser só funcional e não tem como ser belo solto, né? Porque se for belo já acaba sendo funcional porque é belo, né? É difícil. Mas então, hoje em dia se concentrou basicamente no funcional. E às vezes chamam de arte algo que eles fazem isso aqui, ó. O que em vez de beleza é gosto pessoal com funcional. Às vezes é só o gosto pessoal e o negócio é pouco funcional. Então, tipo, fica muito ruim. Casas lá no Rio de Janeiro, que eu morava lá, então um condomínio é construído a jato. O cara vem com as paredes prontas, encaixa assim, ó, vem com uma laje, vem os outros pintando em volta, acabou, a casa está pronta. A casa é um cubículo.
cada pessoa mora uma do lado da outra. É barato, quem tem pouca grana vai querer ir lá logo para comprar, mas vai viver uma vida horrível, sem saber que está vivendo uma vida horrível. Aí vão falar, eu realizei o sonho da casa própria, e tal, ou eu, sei lá, agora eu tenho uma casa. Mas o que acontece? Isso é uma doença, porque, porque se na vida você vai perdendo privacidade, você vai entrando num certo estado de tensão sem saber. A outra coisa, uma, lá embaixo tem duas cadeiras de couro. Você pode sentar na cadeira, mas você também pode, na frente da cadeira, falar: essa cadeira é muito bonita. Ela tem um peso só por ela. Sem você sentar nela, ela é boa, ela faz bem para o ambiente. E, e com essas políticas esquerdistas aí de hoje, eles colocam a, a coisa num nível que é gritante, assim. Teve uma vez que, eu não lembro qual foi que a lei que lá que fizeram, faz um tempo, que não era, não era crime retratar não sei o que, não lembro o que que era. Não, assim, se você retratasse algo que é ilegal ou imoral numa obra de arte, não era crime. Ok. O que eles estão pensando ser obra de arte? Né? E aí eles vão retratar lá o que eles quiserem, né? Aí, beleza. Aí faz um filme. Vamos ver filme. É funcional, vamos ver filme. Aí é estragado. Tipo, um negócio vai fazer, em vez de fazer bem, vai fazer mal para a pessoa. E, e a outra coisa, digamos assim, que o, o melhor, né, de uma coisa funcional é ela fazer bem, pô. Porque eu posso cozinhar para você arroz, feijão, bife, batata, tomates e tal, com azeite, e botar tudo arrumadinho no prato e entregar para a pessoa. Ótimo. Ela vai ver ali cada comida no seu lugar. Mas se você pega tudo isso e bate no liquidificador, né? E põe num prato. Fala: ó, isso aqui é arroz, feijão, é bife, com não sei o quê, é uma carne que eu comprei não sei aonde e tal. Fala: cara, mas é uma sopa que você me deu. Então, veja que a gente anseia por uma coisa ordenada, bonita, cada coisa no seu lugar. Tipo, a gente já espera isso, assim, né? É, é muito, isso é muito natural. E há uma ordem para isso na própria natureza, assim. Já é assim, né? Você vê que até o tamanho das coisas é interessante. Tipo, a abelha faz lá Tem uma coisa interessantíssima, que a abelha, quando ela fica batendo asa para poder fazer os favinhos de mel, ela bate a asa em cima do favo até certa temperatura. Quando passa daquela temperatura, ela voa, ela sobe, né? E já tentaram testar isso de mil maneiras, é sempre na mesma temperatura que ela faz esse pequeno voo e o favinho fecha ali, né? Então, assim, tem alguém, né, digamos, programou, né, alguém criou essas coisas para que funcionasse de certa maneira e bem. Então, esse mesmo coração, né, Deus mesmo, que soube usar cada coisa e criar uma boa funcionalidade para elas, fez elas também bonitas. Então, se, pô, se você pensar duas vezes, você olha para o seu quarto. Se você só pensar assim: eu vou melhorar isso aqui. Você sabe um monte de coisa que você tem que fazer. Só de olhar para aquilo, você consegue
já tem um princípio, a ordem não é que ela vai aparecer assim do nada, já tem um princípio em você, né? Tanto pela educação que recebeu, ok e tal, mas isso tem um movimento dentro da pessoa que vai na direção daquilo. Como também tem gente que quando vê pôr do sol, lua cheia, umas coisas assim, eu conheço gente que chora. É, tem uma colega minha que ela foi de avião para muito longe e aí ela dormiu, a viagem internacional. Aí ela dormiu e tal. Aí quando ela acordou, era lua cheia e a lua tava grandona, bem na escotilha dela assim, ó. Ela falou que ela olhou, só chorava, né? Falou assim, ela é muito bonita, é uma lua muito bonita e tal, e ficou chorando, né? Por quê? Tipo, uma coisa que tá na natureza é bonita, é funcional. Pô, a noite é escuro para a gente poder dormir. O sol dá claridade para o dia, para a pessoa trabalhar e faz as plantas crescer. Tem chuva que cai ali, molha a planta cresce. O passarinho X pega o caroço da árvore, da fruta, joga não sei aonde, planta outra árvore. Pô, então, assim, existe toda uma ordem nisso aí. Se as pessoas começam a criar coisas que, que visam o seu próprio interesse, criam máscaras do que é beleza de fato. Acabam sendo coisas que nem são tão funcionais assim, que nem são tão boas assim. A longo prazo, isso não só vira um caos, mas vira o normal, né? Acaba virando o normal ali. E detona as pessoas por dentro, porque é difícil também, depois de um tempo, você falar assim para a pessoa, escuta a música clássica, para de escutar Anitta, vai escutar, não sei, Mozart, vai escutar isso. É difícil, não é assim também que você consegue mudar determinada situação, até mesmo em si mesmo. A gente tem uns vícios meio malucos que é bom às vezes pensar, né? Pô, não fugir, né? Falar assim, pô, eu gosto disso e isso é porcaria, né? E admitir isso e se perguntar, pô, o que é melhor que isso? Ou o que eu posso trocar por isso? Ou me afastar disso? Porque tem várias formas de se livrar das coisas ruins, né? Uma é não vendo elas, né? Porque como diz São João Clímaco, ou não vendo nem ouvindo, né? O fruto que os olhos não vê não perturba o coração, né? Então, assim, é só criar uma certa distância às coisas que são grosseiras e criar proximidade às coisas que são bonitas. Então, um exercício lá do professor Luz Branco, colecionar coisa. Você vai pegar, ele falou lá uma aula lá, você vai pegar, como é que é o nome desse? Buserrier, né? Esse negocinho bonitinho que fica assim para decorar a parede. E faz uma coleção de 50. Vai pegando, vai salvando no telefone mesmo, imprime uns grandes ali, outros pequenos, ou não imprime, fica só olhando, e vai colecionando. Dos 50 você corta metade e fica só com 25. Depois dali você tira 3. Mas fazer isso devagarzinho, ao longo do mês, tal. E ver algum dia, marcar mesmo para ver um pôr do sol, olhar o céu, conhecer qual que é a estrela aquela ali, né? Tipo, o que cura isso aí é a pessoa ter noção do mundo à sua volta. Basicamente isso. Mas não é uma tarefa rápida. Você tem que se expor a isso. E na medida que você se expõe a coisas que são belas, num primeiro momento vai ficar meio aquilo assim de você tem um monte de opinião sua sobre aquilo. Ah, minha opinião é essa, minha opinião. Tipo, esquecer esse negócio de minha opinião e só se expor a essas coisas e pouco a pouco elas mesmo
vão dizendo para você, entre aspas, né? Vão dizendo para você o que elas são. Até, sei lá, vou colecionar, não sei se eu pensar um negócio aqui, até carro bonito, os carros mais bonitos. Muito fácil, você pega assim na rua, tal, vi tal, tal, tal. Até que um dia passa um Rolls Royce, assim. Né? E é interessante ver esse Rolls Royce, como eles são fabricados, os vídeos são maneiros, assim. É um carro, são desenhados e tal. Claro, custam milhões, mas eu achei muito bonito. Cada carro foi desenhado, eles fazem pouquinho, fazem 12, 10 carros de cada. Mas é uma obra de arte, de fato. É um carro que é uma obra de arte. E uma outra coisa interessante também, em relação a considerar as coisas como obra de arte, é voltando a isso aqui, essa coisa do funcional e belo. Tem o macarrão que você compra num Shining Box, né? E tem o macarrão da sua tia lá, que mora em Minas e tal, e faz uma comida muito boa. Compara o Shining Box à comida que a tia faz, a tia cozinha de forma excelente, né? As duas fazem a mesma coisa, as duas fazem macarrão. Uma cadeira, né? Não vou saber desenhar, acho que aqui tá uma cadeira aqui, muito simples, com seus pezinhos de plástico. É uma cadeira. E aí depois uma cadeira do Chip and Dale, né? Que foi toda talhada à mão, desenhada e tal. As duas são cadeira, mas uma é feita de forma excelente. Então, sempre quando vocês verem alguma coisa, procurem ver o modelo excelente daquilo. Isso serve para tudo, para câmera, para livros, poesia, seja lá o que for. Sempre não, né? Boa parte dos casos vai ter a forma excelente daquilo, principalmente se é uma criação. Uma criação como um relógio, uma caneta, um trabalho artístico, um conto, uma crônica. E por fazer a coisa de uma forma excelente, dá ali, né? Dependendo também um pouquinho da situação, mas na maioria das vezes é uma obra de arte, né? Pode ser uma refeição, mas foi feito de uma forma excelente. O cara vem, eu achava muito legal, né? Tinha um lugar perto da minha casa lá no Rio que servia churrasco. E aí no final o legal era ver o cara colocando fogo na banana banana flambada, né? Aí eu ficava só esperando aquela hora. Eu falava, não, vai vir um garçom no final com a sobremesa. Aí ele vinha, só pra coisa pegar fogo, assim, aí fica bonitinho ali com a calda. Assim, você vê, pô, é legal aquilo, assim. Tem todo um enredo ali. E não é só servir uma coisa assim para a pessoa, né? Ele serviu com certa cortesia, né? A coisa do fogo e tal, acaba sendo um pouco diferente. Assim serve também em relação a alguns filmes. Tem vários filmes que são obras primorosas, assim, né? Muito boas, que entram nesse mesmo esquema. Existe a coisa e existe ela sendo feita de uma forma excelente. O mesmo serve para quando a pessoa quer aprender uma arte. Você quer pintar, se você quer escrever, sei lá, até dirigir. Existe dirigir e existe dirigir de forma excelente. Então, dá para pegar exemplos, seja de pessoas, sejam de outros trabalhos, de copiar isso, ou usar essas coisas como referência e ter aquilo ali como um bom exemplo para você seguir um bom caminho. Então agora, as perguntas, se tiver perguntas.